Estimados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, convido vocês para nós fazermos mais um estudo da Palavra de Deus, dentro dessa nossa série sobre as 7 cartas do Apocalipse, de Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3. Hoje já estamos na 5ª carta, carta à igreja de Sardes. Mas antes de iniciar esse estudo propriamente dito, eu só quero chamar a atenção do seguinte. Ao nós estudarmos as cartas do Apocalipse, parece-me que nós corremos o risco de querer identificar isso aqui diz respeito a mim e isso não. E também a minha igreja, a minha congregação, a qual eu pertenço, isso aí se aplica à minha igreja, à minha congregação, ao meu grupo. Isso aí não se aplica. É claro que toda a Escritura Sagrada tem o objetivo de, como escreve Paulo a Timóteo, de ensinar, repreender, corrigir e educar para a justiça. Mas é meio perigoso se nós queremos identificar cada coisa, né? Porque aí está implícito um julgamento. Por outro lado, é claro que tudo diz respeito a nós. E particularmente a carta de hoje, a carta da igreja em Sardes, me parece que é bom a gente fazer essa advertência ou essa introdução pelo seguinte, porque trata-se de uma cidade que está morrendo, de uma igreja que está morrendo, mas ainda tem uma boa fagulha acesa, né? Uma igreja que parece a igreja, as pessoas fazem coisas boas, mas Jesus recrimina essa igreja pela falta de fé, pela falta do Espírito Santo operar nessas pessoas, na grande maioria, quem sabe, pelo que a carta dá a entender. Então a gente corre o risco de pegar, aquela igreja estava morrendo, e eu em julgamento prévio, rápido, dizer assim, a minha igreja está morrendo. Eu acho que não é bem por aí, mas ao mesmo tempo, como em todas as cartas, Jesus chama a mim e a minha igreja sempre ao arrependimento, naquilo que a gente tem que se arrepender, ao fortalecimento da fé a partir do estudo, da meditação da Palavra de Deus. Dito isso, então, eu convido vocês para nós entrarmos nessa carta à igreja em Sardes, que está em Apocalipse capítulo 3, os versículos 1 a 6. Na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Assim termina essa carta, né? Com essa palavra final, esse provérbio que é repetido em todas as cartas. Ouvidos, obviamente, servem para ouvir, mas para ouvir prestando atenção. Preste atenção no que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus diz às igrejas. No começo, Jesus se apresenta
como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos, 7 é o número simbólico da totalidade, 7 Espíritos, então podemos entender aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo. E que tem na sua mão as 7 estrelas, isso a gente já viu nas outras cartas também, são os líderes, os pastores, ou o pastor dessa igreja, né? Então, ao líder, para ele ler para a congregação, é enviada mais essa carta. Eu quero, em primeiro lugar, antes de falar da igreja propriamente dita, fazer algumas considerações sobre a cidade. Era uma cidade muito antiga, ela era famosa na Ásia Menor, porque por ser uma cidade rica, ficava em cima de um morro, podia se defender bastante, mas através dos séculos antes de Cristo, à medida que os grandes impérios, um ia sucedendo o outro, o Império Persa, depois o Império Macedônio, o Império Grego, e a partir de 190 antes de Cristo, o Império Romano, sucessivamente essa cidade ia sendo tomada. Os antigos reis famosos, e um dos mais famosos deles era Creso, muito rico, né? Sinônimo de riqueza. Esse foi dominado em 546 a.C. Eles também tinham uma moeda de ouro cunhada assim, na cidade, que também era bem conhecida na época. Mas depois que os romanos tomaram conta, a cidade foi perdendo a importância cada vez mais, e nessa época, quando a carta é enviada para lá, tem uma igreja ali, e a gente não sabe quem fundou essa igreja. A única citação dessa igreja está justamente aqui na Bíblia, a única citação bíblica. Então, a cidade já está numa grande decadência, né? E essa cidade, posteriormente, inclusive, foi destruída por um terremoto. E já na era do Novo Testamento, na Idade Média, os turcos finalmente arrasaram a cidade, acabaram com ela, né? Hoje existe naquele lugar só uma vila de pastores, há ovelhas, uma pequena vila chamada Sarte. De igreja cristã, não restou nada. E no tempo que a carta é escrita, como eu disse, a cidade está em decadência, a igreja também está enfraquecendo no seu amor, e Jesus reclama que é uma cidade que parece que vive de aparências, parece igreja, mas não é. Ela diz que está viva, diz Jesus na sua reclamação, mas ela, na verdade, está morta. É isso que Jesus reclama, né? Então, algumas considerações mais da reclamação de Jesus, mas depois ele tem também ainda alguma coisa a favor e uma promessa final. Ele diz, eu sei, eu conheço a situação de vocês. Você diz que está viva, mas está morta. Vocês fazem o bem, parece que é isso que Jesus está querendo dizer. Fazem o bem para as pessoas, mas é uma coisa de aparência, exterior. Mas não é um fruto da fé, porque vocês estão morrendo, né? Ou praticamente mortos. Vocês precisam do Espírito Santo para reavivá-los. Vocês devem acordar novamente, vocês que estão dormindo. Poderíamos dizer, vocês são como um navio que está prestes a afundar. Talvez até lembrando do Titanic, onde tem uma cena famosa dos músicos tocando à medida em que o navio vai afundando. Ou até nesse tempo de pandemia, pensar numa UTI, uma pessoa num estado muito grave. A gente sempre pede que Deus recupere a todos, mas alguns não se recuperam. Então essa igreja, como tal, poderíamos dizer que ela está na UTI. E qual é o remédio? O remédio, diz Jesus, lembrem o que aprenderam e o que vocês ouviram. Vocês aprenderam, né? Lembrem o que vocês aprenderam, o que ouviram. O que Jesus está nos dizendo hoje, para nós como cristãos de hoje? Nós sempre temos que recordar o que nós aprendemos,
Recordar é viver, mas recordar também é estudar, aprender mais e mais. No nosso caso, quem sabe o nosso catecismo, as doutrinas, a palavra de Deus, os nossos hinos, estudar essas coisas, ler, meditar, né, para que o Espírito Santo que usa a palavra com seu veículo nos mantenha sempre acordados na nossa fé e na prática da nossa fé. Né? Porque, diz Jesus, fazendo assim, vocês estão revivendo, nós diríamos, vocês estão recordando o batismo de vocês. Vocês daí têm novamente as vestes esbranquiçadas, alvejadas. O batismo, no Novo Testamento, se usa uma linguagem assim, é um despir-se da veste antiga e colocar uma roupa nova, uma roupa da pureza. Né? Então, todas essas coisas vocês têm que lembrar. Senão, Jesus tem um senão para eles, tem um senão para nós também. Senão eu virei como um ladrão. Vocês nem vão notar quando eu vou chegar e eu vou atacar vocês, eu vou castigar vocês. Bom, pela história sabemos que essa igreja praticamente sumiu do mapa. Mas aqui essa advertência de Jesus, como também numa outra carta já dissemos, ainda não é o juízo final, ainda não é a condenação eterna, mas eles já sofreriam castigo da sua infidelidade aqui. Dito isso, Jesus agora faz algumas promessas, ele ainda vê uma coisa boa na igreja, tomara que todos nós sejamos contados entre aqueles a quem essa promessa atinge, né? Existem uns poucos, dizendo, no caso, infelizmente, parece que eram as exceções da regra. Existem uns poucos, contados, né, que não sujaram as suas roupas. Eles vivem na pureza que eles receberam no batismo. Eles vivem uma vida de arrependimento, de fé, de prática das boas obras, do amor cristão, de combate ao pecado. Eles vivem, nós podemos dizer, uma vida cristã. E para essas pessoas, então, eu tenho uma promessa em 3 partes de Jesus. Receberão vestiduras brancas. Né? Vestiduras brancas nos lembra também Apocalipse 7, 13 e 14, quando Jesus diz que aqueles que estão no céu são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Estes que pertencem a Jesus. Eles receberão a sua veste branca definitiva nos céus. De jeito nenhum eu vou tirar o seu nome, o nome dessas pessoas, do livro da vida, dos que ficarem fiéis a mim. E eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eles confessaram o meu nome diante dos homens aqui na terra, eu os confessarei também nos céus. Finalmente, algumas observações aqui. Em Sardes, então, não se fala de uma perseguição à igreja, como nas outras cartas. Também não se fala de doutrina falsa, de heresia, mas se recrimina a indiferença, o pouco caso, o sono espiritual. Né? Eles viviam muitos, a história diz isso, em luxúria. Luxúria, vida de luxo e vida de pecado. O mundo não considera tais coisas pecaminosas e, de certo, na época também não considerava isto pecado. Então, é uma igreja, poderíamos dizer, uma igreja acomodada, morrendo, uma igreja secularizada, adaptada ao mundo. Esse é um risco que nossas igrejas também correm nessa época de pandemia, né? É uma época de exceção, mas há um risco das pessoas gradativamente irem esfriando na sua fé e finalmente abandonando a igreja e abandonando, pior ainda, a sua fé, abandonando a Jesus Cristo. Então é uma advertência, sim, para nós nesse sentido. Essa igreja de Sardes não se fala em perseguição porque eles estavam praticamente mortos. A fé era muito fraca, praticamente não era vivida. Né? Para nós, então, essa carta é uma advertência
a fidelidade, a ficarmos acordados, a usarmos a palavra de Deus, veículo do Espírito Santo, né? É uma advertência a nós não vivermos nessa frieza, permitiria ouvirmos o Evangelho para que a nossa fé seja sempre fortalecida para a nossa eterna salvação. Que Deus Espírito Santo haja em nós, para que cada um de nós, vocês que me ouvem e eu também, possamos ouvir essa palavra de Jesus. Você faz parte daquele que recebeu as vestes brancas do batismo, receberá a veste branca da pureza, da salvação eterna, definitivamente, porque o seu nome está no livro da vida, e você me confessou diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Que essa graça seja concedida a todos nós. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais esta palavra na qual podemos meditar. Senhor, perdoa a nossa frieza espiritual, perdoa quando somos tentados a não te procurar na palavra e nos sacramentos. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados. Fortalece a nossa fé em Jesus através do uso constante desses meios e mesmo na época atual, Senhor, abençoa toda a nossa igreja, a comunidade a qual cada um de nós pertence, para que todos sejam fiéis e abençoa, assim, todos os cristãos para que deem bom testemunho aos de fora nesta época de pandemia, nesses tempos do fim, até a vinda de Cristo, que todos sejamos encontrados fiéis. Em nome e por amor de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Obrigado.